Olá, queridos irmãos, é com uma grande alegria que novamente eu estou aqui com vocês e dessa vez para encerrarmos esse ciclo de estudos acerca das parábolas de Jesus. E hoje nós vamos encerrar com a parábola do fariseu e o publicano. Tenho certeza que essa lição vai falar com você da mesma forma que ela também falou comigo. E antes de nós começarmos a nossa aula propriamente dita, vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos abençoe. Então vamos abaixar os nossos olhos e as nossas cabeças e levar o nosso pensamento ao Senhor. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque podemos, ó Pai, aprender até aqui tantas lições preciosas, ó Pai, por meio das tuas parábolas, por meio dos teus ensinos, e pedimos que possamos no nosso dia a dia aplicar, ó Pai, cada um desses ensinos. Que o Senhor nos abençoe, continue nos guardando, ó Pai, obrigado por tudo, e esteja conosco, ó Pai, com toda a tua igreja, ó Pai, reunida por toda a terra. Obrigado por tudo, e é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Então, irmãos, como eu falei, nós estamos chegando à nossa última lição. Essa parábola é uma parábola muito interessante e ela vai trazer muitos temas, acerca da nossa vida cristã, acerca da nossa fé. Então, convém a gente ler o texto com bastante atenção e prestar atenção nos pormenores, tá bom? E para a gente entender as parábolas, né, como a gente já falou em outras aulas, é muito importante a gente entender o pano de fundo, né, o contexto em que essa parábola ela foi registrada, né? Então, sabemos que as escrituras elas foram escritas num determinado momento, para um determinado povo, então nós apropriarmos, né, desses detalhes é o que vai enriquecer o nosso estudo e vai nos ajudar a trazer, né, os princípios para o nosso dia a dia, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho das personagens principais, na verdade, as duas personagens que essa parábola ela nos traz. A gente tem que ter em mente que na época de Jesus existiam vários grupos religiosos, né? Então, o judaísmo ele foi fragmentado conforme foram havendo as dominações, né, dos gregos, depois dos romanos. Então, a religião ela foi meio que segregando, formando vários grupos, né? Então, existiam alguns grupos que eram bastante proeminentes no período em que Jesus nasceu, né, e teve o seu ministério, e a gente vai destacar somente alguns deles. O primeiro grupo, um grupo bastante conhecido, né, é o grupo dos fariseus. Esse grupo religioso, o nome dele no original significa separados, exatamente porque eles acreditavam que deveriam se separar do pecado no cumprimento da lei, né? Eles observavam de maneira muito rígida os preceitos da lei de Moisés. Então, eles eram extremamente puristas, eles zelavam bastante pelo cumprimento da lei, em contraposição ao povo, às pessoas, né, que durante o período de exílio, elas simplesmente abriram mão da lei de Moisés. Então, esse grupo religioso, eles eram bastante puristas, né, eram bastante conservadores no cumprimento das leis, né? E eles cumpriam rigidamente tanto a lei escrita, né, a Torá, a lei de Moisés, quanto a tradição oral, a lei oral. E nos dias de Jesus, esses religiosos, eles gozavam, né, de um grande prestígio entre o seu povo. Então, era um grupo tido em alta, né, em grande estima. Eles eram estudantes bastante religiosos, eles estudavam com afinco as escrituras e eles tinham muitos ensinamentos nobres e até louváveis, né? Eles, por exemplo, eles eram contra toda e qualquer forma de idolatria, ainda mais conhecendo a história do povo de Israel, né, que sempre se desviava com outros deuses, né, com os deuses dos povos que eles mantinham contato. Então, esse grupo, eles preservavam essa pureza, essa santidade da religião e tinham esses princípios nobres. Mas eles também tinham um zelo fanático, né? Especialmente nas leis das purificações e nas regras da tradição, né? E eles acrescentaram vários pormenores e várias regras, deixando a lei que já era algo rígido ainda mais rígido,
né? Então, eles também eram considerados separados porque eles evitavam a qualquer custo o contato com pecadores, né? Para que eles não se contaminassem. Então, na lei, muitas vezes a contaminação ela poderia acontecer de maneira involuntária, né? Então, de repente, você estava andando e encostou numa pessoa impura, ou seja, cerimonialmente você ficou impuro, não poderia entrar no templo, enfim. Então, eles se preocupavam muito com esses pormenores da lei, né? E eles mantinham-se afastados das pessoas que eles consideravam pecadoras exatamente porque elas violavam a lei, então eles não queriam ter muito contato. Então, nesse ponto, eles eram bem separatistas, né? E é interessante que esse grupo foi o grupo que mais perseguiu Jesus e seu ministério, né? Então eles estavam sempre presentes, eles estavam ali onde Jesus estava, eles estavam atrás, exatamente porque eles queriam achar alguma coisa que pudesse condená-lo, né? Então eles inclusive conspiraram, né, contra a vida de Jesus. E interessante é que mesmo após a morte de Jesus, eles continuaram a perseguir os discípulos, né, a igreja, os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Então a gente tem alguns exemplos notórios. Um dos exemplos mais notórios era o próprio apóstolo Paulo, né, que antes da sua conversão no caminho de Damasco era um fariseu, a Bíblia fala inclusive, né, fariseu, filho de fariseus. Ele tinha todas as características, né, que um fariseu deveria ter. Ele tinha tanto a questão do nascimento, dessa pureza da linhagem, né, quanto o comportamento, né, quanto o zelo em relação à lei, ao cumprimento da lei. Inclusive, ele esteve presente no apedrejamento, né, ali de Estevão, né, então, para a gente ver o quanto que esse grupo ele era realmente engajado nessa missão de conter os ensinos de Jesus. Então, era um grupo religioso, porém, que perseguiu muito o ministério de Jesus Cristo. Um outro grupo que também não está sendo citado nessa parábola, mas havia um outro grupo, era o grupo dos saduceus também, que a gente de vez em quando ouve falar, que era um grupo que era mais político do que religioso. Então era um grupo muito ligado aos nobres, aos judeus que eram nobres. Então eles eram muito queridos, né, pelos romanos, exatamente por causa desses princípios mais políticos do que religiosos. Então eles eram materialistas, eles eram livres pensadores. Então por isso que essas pessoas eram muito benquistas, né? Ao contrário, por exemplo, dos fariseus, que certamente não tinham esse mesmo apreço por parte dos romanos, né? Mas esse grupo também eles não acreditavam no sobrenatural de Deus, ao contrário dos fariseus, né? Eles não acreditavam, por exemplo, na ressurreição, na imortalidade na alma, nos anjos, na providência divina. Então eles acreditavam mais nessa realidade material do que numa realidade espiritual. Eles rejeitavam toda a tradição oral, né, e interpretavam a lei e os profetas, né, esses escritos, de maneira diferente dos demais grupos. Nós temos ainda um terceiro grupo, que a gente ouve falar no Novo Testamento, que era o grupo dos Zelotes. Esse grupo ele era um grupo mais radical, um grupo que a origem dele remota ao período dos Macabeus, né? Um período em que a apostasia reinou de maneira grande ali no povo de Israel, e o grupo dos Macabeus eles vieram como uma forma de resistência e de purificação. Então eles sofreram, inclusive, perseguição religiosa por quererem manter os princípios. Então eles tinham esse viés um pouco mais radical, né, nas suas ações. Então eles eram vistos como radicais pelo povo, né? De fato, o grupo mais importante para o nosso estudo é o grupo dos fariseus, que era um grupo tradicional, um grupo separatista. Assim, quando eu falo separatista, não no sentido político, mas separatista no sentido mais religioso, né? De se separar mesmo, de se manter à parte das demais pessoas, né? E ainda falando um pouquinho mais sobre essa parábola, a gente percebe que o cenário, né, onde essa história acontece é o Templo de Jerusalém. E no templo havia diariamente duas celebrações com o propósito de buscar a expiação dos pecados. Então as pessoas iam para o templo para adorar, para louvar, mas também para obter a expiação dos seus
pecados. E o público-alvo dessa parábola, Lucas, ele deixa bem, né, bem claro, né, que Jesus, ao se dirigir às pessoas, né, ele diz que, na verdade, está já no primeiro versículo do texto, né, que alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então, só da gente ler esse trecho inicial da parábola, a gente já percebe que Jesus ele estava sendo bastante direto, né? Não necessariamente a um grupo especificamente, muito embora esse grupo representado pelos fariseus, eles se encaixem bastante nisso, mas a toda e qualquer pessoa que confia na sua própria justiça, nas suas próprias obras e de alguma forma despreza os outros. Então a gente vai aprofundar nisso daqui a pouquinho, né? Mas antes de mais nada, é importante que a gente leia a parábola, né, completa, para que a gente possa esmiuçá-la e entender melhor os pormenores. Tá bom? Então nós vamos ler. A parábola ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, entre os versos 9 e 14. Eu vou ler e eu peço que os irmãos acompanhem comigo, ok? A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, essa parábola bastante curtinha traz muitos ensinamentos para a nossa vida. Então, a gente nota, né, já de cara, que essa parábola fala a respeito da atitude de 2 homens, né? Esses 2 homens, eles foram para o mesmo lugar, que era o templo. Esses 2 homens, eles eram judeus, tanto o publicano quanto o fariseu. Os publicanos, eles eram um grupo, né, de judeus comissionados pelos romanos para a coleta de impostos. E o que acontece é que eles tinham uma cota, eles recebiam uma determinada cota de valor, né, que eles deveriam repassar ao império, e o que passasse dessa cota era o dinheiro que ficava para eles, né? Esse lucro, digamos assim, ficava para os publicanos. Então, eles eram odiados pelo seu povo, porque eles extorquiam as pessoas. Então, muitas vezes eles cobravam os seus ganhos, né, nos impostos, o valor 4, 8 vezes maior do que o valor devido. Então, muitos deles eram muito mal vistos pelo povo. Né? Eles eram considerados traidores da pátria por se associarem aos romanos e por extorquir o seu próprio povo. Né? Então, a gente vê que de um lado nós temos um religioso, né, um exemplo, né, de religiosidade, e de outro nós temos uma pessoa extremamente odiada que pode ser considerado como um pecador. Né? Na verdade, a gente sabe que os dois são pecadores, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Né? Mas, em termos de olhos humanos, né, para o povo da época, nós tínhamos um sacerdote religioso, né, uma autoridade espiritual, e um homem que era, tipo assim, a escória da sociedade, extremamente odiado. Né? Então, o fariseu ele se julgava um homem piedoso e perfeito. Né? Pelo que a gente vê da sua própria ação, a gente percebe que ele não achava que ele precisava muito da graça de Deus, porque ele seguia os pormenores da lei. Né? Como eu falei, eles seguiam a lei assim de maneira bastante estrita, inclusive esmiuçavam essa lei, né? Deixando essa lei ainda mais rígida. Esse grupo religioso, a gente vê em outras passagens bíblicas, eles gostavam de orar em praça pública, eles gostavam de exteriorizar e mostrar a sua espiritualidade, a sua superioridade religiosa, né? E também se mantinham separados dos demais pecadores.
a gente observa ao longo, né, das passagens bíblicas do Novo Testamento que as aparências externas era a coisa que mais importava para esse grupo religioso. Né? E é interessante a gente observar que Jesus tem muitos embates e faz muitas acusações, mostrando que eles gostavam de cobrir a sua injustiça e os seus pecados com as suas boas obras. Né? E uma das coisas que eles mais gostavam de fazer, falando do aspecto negativo desse grupo, é que eles gostavam de expor publicamente os pecados mais visíveis das outras pessoas. Todos nós pecamos. Certamente, as pessoas que participavam desse grupo religioso, por mais que elas cumprissem a lei, elas deviam ter pecados no seu coração. Pecados muitas vezes ocultos da comunidade, pecados que não eram conhecidos, pecados no pensamento, ou até mesmo em ações, né? Mas pecados. E eles sabiam que eram pecadores. Mas, como era uma coisa muito bem escondida, eles, para se sentir melhor, o que eles faziam? Acusavam as pessoas, por exemplo, adúlteras, os ladrões, né, as pessoas que extorquiam, né? E inclusive pessoas como esse publicano. Então eles tinham por hábito fazer isso. E engraçado é que esse grupo religioso ele se esquecia de que a lei, na verdade, ela veio para denunciar o pecado, para mostrar a imperfeição do homem, né? Mostrar como o homem não consegue atingi-la. E essas pessoas, de maneira geral, né, elas, nesse caso específico, esse fariseu ele estava no templo, ele estava orando em voz alta e separado dos demais, porém em um local de destaque, porque era típico. Então ele ficava num local do templo mais separado, entretanto, à vista das pessoas. E ele orava em voz alta, por mais que o texto fale no íntimo, a ideia da tradução desse no íntimo, na verdade, ela remota a uma oração com uma característica de intimidade, porém em voz alta. Então é como se eu estivesse, né, aqui, né, no meu íntimo, mas eu estou falando isso em voz alta para que as pessoas possam ouvir. Então a minha atitude quer dizer uma coisa, né? A aparência quer dizer uma coisa, mas a atitude ela diz outra coisa, né? E aí a gente percebe que a outra personagem dessa parábola é um publicano, que é um homem de má reputação, como eu falei, era um homem que era considerado traidor da própria pátria, né? E muitos desses publicanos eram considerados inescrupulosos, eram comparados a assassinos, e muitas vezes eles eram comparados às prostitutas, né? E eles comumente se associavam a esses grupos marginalizados, né, pelos judeus, né? Então eles eram pessoas extremamente marginalizadas. Mas, segundo o texto, esse homem ele reconheceu a sua condição pecaminosa e ele pede a misericórdia divina. Então nós vemos aqui que são dois homens judeus, eles entram no mesmo templo. Porém, eles entram com atitudes bastante diferentes e isso é expresso nas suas orações. Então, nós temos aqui duas orações, uma do fariseu e a outra oração do publicano. Então, a gente já percebe, né, percebemos quando lemos, né, o texto, que o fariseu ele já não se julgava carente ou pecador, ele não pediu nada, né? Ele não clamou a Deus pelos seus pecados, não pediu misericórdia, né, ou algum favor da parte de Deus. Então, pelo contrário, a sua oração, embora ela cite a Deus no início, ela é uma exaltação a si próprio, às suas próprias atitudes, né? Então ele louva a si mesmo, as suas boas obras, as coisas que ele faz, né? E não só louva a si próprio, mas ele também aproveita a oração para fazer um discurso de condenação da outra pessoa, no caso, o publicano. Olha só, o perigo, né, que muitas vezes nós podemos incorrer de ter atitudes dessa forma, né? De achar que somos melhores do que outros porque fazemos mais do que outros, porque temos cargos, ou porque somos talentosos, porque temos muitas responsabilidades, estamos em posições de destaque, né? A nossa atitude, ela não deve ser assim, né? E muitas vezes é comum que a gente vê pessoas, né, condenando outras, né, por pretextos, né, da palavra, por pretextos de orações, por pretextos de músicas, enfim, por tantos pretextos. E esse texto ele é um alerta para isso, né, um alerta para que nós não sejamos como
esse homem com essa atitude que, ao invés de louvar ao Senhor e reconhecer, né, as suas limitações, né, reconhecer a sua pecaminosidade, né, reconhecer o quanto ele carecia do cuidado de Deus, porque é uma coisa que todos nós carecemos, ele usou a oração para exaltar a si mesmo, e esse foi um erro, né? Então a gente percebe nas palavras do próprio fariseu que ele tinha um zelo extremo, né? Então ele jejuava 2 vezes por semana. Mas o interessante é que na lei de Moisés, o jejum que era prescrito era um jejum anual, né? O dízimo era calculado, né, utilizando o rebanho, os grãos, o vinho e o azeite. Mas os fariseus, eles eram assim, tão puristas, né? Tão dedicados que eles tiravam o dízimo até do tempero que eles usavam na hortinha, né? Então, se ele tinha uma horta ali com um alecrim, uma horta ali com uma salsinha, né? Enfim, com algum tempero, um hortelã, né? A Bíblia, Jesus acusou eles exatamente disso, que eles tiravam o dízimo até do que não era para tirar, digamos assim. Eles tiravam o dízimo até do que eles estavam usando para não correr o risco de estarem em pecado, mas eles esqueciam dos preceitos morais, né, da moralidade da lei, né, do amor, da misericórdia. A gente vai aprofundar nisso daqui a pouco, né? Então a lei, ela mostra a magnitude da culpa do homem e a sua incapacidade em cumpri-la. A gente percebe que o publicano, ele orou uma certa distância do templo, mas não em um local de destaque, mas em um local mais afastado. Afastado dos judeus porque ele se considerava indigno de estar junto com aquelas pessoas, né? Afinal, ele era um publicano. A atitude dele, né, o texto mostra que é uma atitude de grande consternação, né, de angústia pelos pecados. Então ele reconhecia que ele era pecador e ele estava angustiado. E é interessante que o texto fala que ele permaneceu cabisbaixo, né? Ao contrário dos judeus, que normalmente eles oravam como nós oramos, né? Não tão como, mas oram em pé, mas eles oravam, né? Olhando para os céus, muitas vezes com suas mãos estendidas, para contemplar a grandeza de Deus e para receber as bênçãos de Deus. Mas esse homem, ele estava com uma atitude completamente oposta à dos demais que estavam ali, que era uma atitude de manter-se abaixado, ou seja, de se sentir indigno de receber até mesmo qualquer bênção da parte de Deus. E o texto fala ainda mais, diz que esse homem, ele batia no seu próprio peito, né? E esse bater no próprio peito não era um gesto cerimonial, ritual muito comum da época, mas ele remota a um sinal de arrependimento, porque a Bíblia fala que é do coração que procedem, né, os maus desejos. Então, embora seja uma linguagem figurada, bater no peito significa exatamente esse desejo de se arrepender, de mostrar que está errado, que o seu coração estava repleto de arrependimento, com dor por estar naquela situação, por saber que ele, né, era uma pessoa incapaz de agradar a Deus. E tudo que esse homem fez foi clamar pela misericórdia divina. E é interessante notar que ele não pede a Deus que ele ignore o pecado que ele tinha, mas ele estava pedindo para que Deus derramasse misericórdia, ou seja, fizesse aquilo que fosse possível para libertá-lo do seu pecado e da sua condenação. E ele, embora tenha reconhecido ser merecedor de condenação, afinal a Bíblia nos ensina que todos nós somos merecedores da condenação, ele creu para a salvação, né? E no final do texto a gente percebe isso, que um foi justificado e o outro não. Nós tenderíamos a pensar que o religioso seria justificado, mas quem foi justificado foi o pecador, por causa da atitude. Deus, ele não olha para a aparência externa, ele olha para o nosso interior, né? Então essa já é uma das lições que nós podemos tirar dessa parábola. Mas o interessante aqui, né, o ensino principal dessa parábola é a justificação pela fé. Eu achei essa visão extremamente interessante, né? E esses argumentos eu estou trazendo de um livro do John MacArthur, que é Estudando as Parábolas de Jesus, né? E é um estudo muito precioso, muito interessante, né? No qual ele fala a respeito da justificação pela fé. Porque olha só que interessante, meus irmãos. Em todo esse texto, se a gente parar para observar, o fariseu tinha obras,
e nem assim ele foi justificado. Mas quem foi justificado? Aquele que se arrependeu e teve fé que Deus poderia fazer algo por ele. Né? Então a gente observa que o ensino aqui, na verdade, é a justificação pela fé em Cristo. A fé, ela é o único instrumento para a justificação. Inclusive, esse é um dos fundamentos, né, da Reforma Protestante, uma das 5 bases, das 5 solas, né, que é somente a fé. Ela é um instrumento da justificação do homem. O ensino aqui dessa parábola é que a religiosidade, ela é totalmente vã se ela não vier acompanhada do arrependimento e da fé na obra salvadora de Cristo Jesus. E a gente observa, quando nós estudamos, né, a palavra de Deus, né, e o apóstolo Paulo ele vai nos trazer isso em vários momentos, né, que o padrão da lei é a santidade de Deus. Na verdade, se nós olharmos lá para Levíticos, né, que faz parte da lei, né, que faz parte do Pentateuco, nós no capítulo 19, versículo 2, nos diz o seguinte: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Palavras do próprio Deus. Ou seja, Deus está falando que nós devemos ser santos porque Ele é santo. Ou seja, a lei ela está baseada na santidade de Deus. Né? E o interessante é que Deus tem um padrão altíssimo de santidade e Ele não ajusta a sua escala, o nível de santidade da lei para acomodar o fracasso humano. Embora os fariseus, a gente vai ver isso, né? Eles cumprissem muitos dos preceitos da lei, eles não conseguiam cumpri-la na integralidade, né? Porque a lei ela não se trata apenas de atitudes, mas de pensamentos, né? De atos interiores. E é impossível para um ser humano, né, atingir esse padrão de perfeição. Né? Somente Jesus atingiu esse padrão, porque Jesus era o próprio Deus, né? Era o Deus encarnado. Então, a justiça de Deus, ela é perfeita e sem máculas, porque Deus é perfeito e sem máculas. Deus, ele é santo, né? Então faz parte da sua natureza, né? Deus é justo, outro atributo da natureza divina. Então nós vemos que o padrão da justiça e da santidade da lei de Deus é um padrão inatingível para o ser humano. É um padrão muito alto, porque se ele tivesse que baixar, né, as exigências da sua santidade, isso seria o mesmo que anulá-la. Né? Então Deus não faz isso, Deus não pode fazer isso. Então a justiça verdadeira, né, que ela é definida pelo caráter do próprio Deus, pela santidade do próprio Deus, e ela exige uma perfeição absoluta e incondicional. Então, eu trouxe alguns textos, vou ler alguns textos para os irmãos, que nos mostram o seguinte, que não só as nossas atitudes externas devem ser compatíveis com a lei, mas os desejos do coração. Então, vamos observar as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 5. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha só, a lei diz para não adulterar. Não adulterar significa não ter a conjunção carnal, né, com uma mulher que não é sua. O texto está indo além, Jesus está indo além. Ele está falando que, embora a lei fale não adulterarás, ele diz que qualquer homem que olhar para uma mulher que não seja sua e a cobiçar, ele já cometeu adultério com ela. Então, o peso da santidade de Deus é muito maior do que aquilo que está escrito ali. Mais um outro exemplo. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ou seja, Jesus está comparando a ira sem motivo, a ira contra os irmãos, com o descumprimento de um dos 10 mandamentos, que é não matarás.
Então, a lei, ela é muito mais extensa, ela é muito maior do que aquilo que as pessoas estavam cumprindo, inclusive os próprios fariseus, né? E aí, se a gente lê a Bíblia, né, continuamos lá no Novo Testamento, lá em Tiago, Tiago ainda vai piorar a situação, porque ele diz o seguinte, em Tiago 2, versículo 10, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, se eu tropeço em um ponto, eu desobedeci todos os demais pontos da lei. Irmãos, sejamos sinceros. Alguém, humanamente, é capaz de cumprir a lei e dessa forma conseguir obter justiça e a sua própria salvação? Não. Ninguém consegue. Somente Jesus foi capaz, né? E aí a gente se pergunta, se nós, ao tropeçarmos num ponto, tropeçamos nela toda, somos então condenados, podemos ser condenados pela própria lei de Deus, como é que o homem pode ser salvo? Como é que um ser humano ele é capaz de ser salvo, se nem mesmo aquele religioso, né, com todo o seu zelo, com todo o seu cuidado, ele conseguiu obter a justificação, né? Ele conseguiu obter a salvação. Então nós temos que entender o seguinte, que a salvação, ela na verdade não nos é dada por mérito, mas ela é creditada a nós. Olha só, lá em Gênesis nós vemos o primeiro exemplo, um dos primeiros exemplos de justificação pela fé. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, o texto nos diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Deus fez uma promessa a Abraão. E Abraão não fez coisas, Abraão não comprou coisas, Abraão não fez um sacrifício. Ele até fez as coisas depois. Mas ele creu primeiramente no Senhor. E foi a sua fé que deu esse crédito de justiça. Ou seja, foi creditado, ou seja, não foi mérito dele. Alguém creditou essa justiça. O próprio Deus creditou essa justiça, né? Então, a lição que nós trazemos desse texto é que nós só conseguimos ser justificados mediante a fé e o arrependimento. E só podemos ser justos quando a justiça de Deus ela é acreditada a cada um de nós. Ou seja, ela não vem de nós, das nossas atitudes, do quão bom ou quão bonito nós somos, mas antes ela é nos dada. Essa justiça ela é nos dada pela graça, né? E como a palavra própria diz, é de graça, ou seja, um favor completamente merecido. Ou seja, esse crédito, esse creditar, ele é externo, somente o próprio Deus pode fazer isso. E como Deus fez isso, como Deus consegue fazer isso e oferecer salvação ao homem, né? Porque ele, ao enviar Jesus, o seu Filho, né, ele ofereceu uma expiação perfeita e completa, né? Então, a partir do sacrifício de Jesus, toda a justiça é imputada àqueles que creem em Jesus. E olha só o que nos diz o texto de Romanos, capítulo 3, versos 23 a 25. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Ou seja, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele mostra exatamente isso, que o próprio Deus ofereceu seu Filho como sacrifício, né, para que o pecado fosse pago, né, e para que a propiciação chegasse ao ser humano arrependido mediante a fé, né, demonstrando assim, imputando assim a justiça divina ao homem. E é por esse motivo que foi o publicano e não o fariseu que foi justificado. Porque a atitude do coração é que fez a total diferença nesse caso. A aparência engana, mas o interior do coração não. Então, o que fez com que a justiça de Deus, aquele homem fosse justificado por Deus, era a sua atitude de arrependimento, de reconhecimento do seu pecado e de fé que somente Deus poderia resolver aquela situação. A salvação, ela vem pela graça e não pelas obras religiosas. E é interessante porque isso, né, se a gente for parar para pensar, é o contrário de praticamente todos os sistemas de crença.
Porque nos demais sistemas de crença religiosa, sempre é esperado algo do adorador, ou seja, é o que a pessoa faz que vai trazer o destino que ela merece ou não. Ou seja, então, quanto mais bom eu for, né, eu vou ter um destino melhor, né? Quanto mais obras eu fizer, quanto mais eu me dedicar, quanto a religião, quanto mais eu buscar conhecer aquilo, maior vai ser a minha recompensa, né? Então, o cristianismo, ele não funciona dessa forma. Ele não, a nossa salvação, ela não é alcançada pelos méritos. Todo mérito, na verdade, é do próprio Deus. Toda a nossa salvação, ela é dada por graça divina. E não porque nós somos bons, porque nós somos religiosos, porque nós lemos a Bíblia o tempo todo, ou porque nós oramos. Tudo isso é obra da salvação, é resultado da ação de Deus na vida do crente. Mas não é por isso que somos salvos, né? E muitas vezes nós vemos até crentes pensando dessa forma, né? Que a sua piedade é o que traz a salvação, é o que mantém a sua salvação. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que a salvação ela vem do próprio sacrifício de Cristo, né? E é interessante a gente observar que muitas das pessoas, os seres humanos, elas reconhecem que elas são erradas, que elas são pecadoras, mas elas pensam que elas não são tão ruins assim a ponto de serem condenadas, né? Então, não, mas eu sou ruim, eu sou pecador, mas assim, sou uma pessoa boa, faço isso, faço aquilo, eu gosto de ajudar, né? Então elas acham que assim, as boas ações delas, elas podem até não levá-las para o céu, mas elas de certa forma contrapõem uma condenação, né, ao inferno, né? Então elas acham que as suas ações são suficientes para receber alguma forma de misericórdia divina. E se a gente parar para pensar, esse pensamento era exatamente o pensamento do fariseu. Sabe por quê? O fariseu era um homem religioso. Ele sabia da realidade do pecado e da transgressão da lei. E ele sabia que ele era pecador no seu íntimo. Mas por que ele não pede nada na sua oração? Não era só porque ele não queria se expor ali no templo, dizendo que ele era pecador, mas porque ele achava que por ser religioso, por ser tão devoto, né, por fazer tudo tão certo, ele já automaticamente teria o perdão de Deus. Então, ele acreditava nas suas próprias obras, né? Ele acreditava que ganharia o favor de Deus por meio das suas próprias obras, né? E esse pensamento farisaico é um pensamento que nós vemos muito hoje em dia, né? Das pessoas achando que elas não são tão ruins assim, não merecem ser condenadas, né? Muitas vezes podemos até pensar dessa forma, mas nós vemos que o padrão de justiça e o padrão de santidade de Deus são elevadíssimos, né? E de outra forma, o homem ele não consegue ser justo e alcançar a salvação se não for mediante a fé. Então não são as obras, não é o estar na igreja, não é fazermos isso ou aquilo, não é ocuparmos cargos e, enfim, fazermos coisas. Isso tudo é importante. A gente não deve desprezar a religiosidade, a prática religiosa. Até porque o mesmo Tiago que falou, né, a respeito do tropeçar na lei, ele também vai nos falar o seguinte, que a fé sem obras, a fé sem obras é morta, né? Então a fé, as obras, elas são um sinal da fé que nós temos em Cristo. Então as boas obras, elas são naturais para aquele que segue a Cristo, mas não com o objetivo de salvar aquela pessoa, mas como fruto, né, da transformação que Jesus faz. Então é de dentro para fora, não é aquilo que fazemos, mas nós fazemos porque o nosso interior ele é transformado por Cristo Jesus, né? A justificação ela é exclusiva, ela ocorre de maneira exclusiva mediante a fé. Não há obras envolvidas. Não há um ritual, nem um sacramento que façamos para alcançar. A justiça, né, de Deus ela é imputada, ela é creditada ao pecador por meio da fé. Então, como a gente já comentou, ela não vem do pecador, mas ela vem do sacrifício vicário de Jesus na cruz.
né? E a gente observa lá em Efésios 2, capítulo 8 e 9, um texto maravilhoso que nos diz o seguinte: pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém tem como se gloriar na sua salvação por causa do seu próprio mérito. Nós somos salvos pela graça, porque nós não merecemos a salvação. Não há nada de nós que seja bom para que sejamos salvos, né? Nós somos salvos pela graça de Deus derramada. E isso vem por meio da fé. E algo que não vem de nós, é um presente do próprio Deus, né? E o próprio texto nos diz: e isso não vem por obras para que ninguém se glorie. A justificação aqui que aconteceu ao publicano, né, de maneira instantânea, né, irrevogável, né, que a gente chama isso de justificação legal, né, a base da doutrina da justificação é exatamente essa, né, a partir do momento que o homem ele arrepende, que ele tem a fé salvadora em Cristo Jesus, né, ele é regenerado e na mesma hora ele é justificado, ou seja, Deus ele acredita essa justiça de Deus, né, essa justiça obtida pelo sacrifício de Cristo na vida daquela pessoa. E aquela pessoa, a partir daquele momento, ela se torna justificada. Então, ao contrário, por exemplo, do processo de santificação que vai acontecer a partir dali, daquele momento, até o céu, né, em que o crente ele vai agir e Deus vai agir na vida do crente, a justificação não é um processo, ela é um ato divino e não depende de nada que o homem faça. Então ele é declarado, a justificar nada mais é do que declarar justo, né? Então por isso que nós falamos que é uma justificação legal, como um juiz que assina um decreto, ou seja, a partir daquele momento você é considerado justo por causa do sacrifício de Jesus que pagou as exigências do próprio Deus, né? Então nós não devemos nos gloriar nisso. E o texto nos mostra exatamente isso, que a atitude do publicano foi que fez completa diferença. E, meus irmãos, como é que nós podemos aplicar, né, esse texto da parábola? A primeira lição maravilhosa é essa, sabermos que somos salvos mediante a fé. E isso é uma mensagem evangelística muito poderosa, é uma mensagem muito importante, que a nossa salvação não vem pelas obras, mas vem exclusivamente pela fé em Cristo. Mas podemos trazer algumas lições para as nossas vidas também. O último trecho da parábola, ele vai nos ensinar uma coisa muito interessante. Versículo 14 de Lucas, capítulo 18. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ou seja, aquele que exalta a si próprio, as suas obras, né, as coisas que faz, será humilhado. Mas aquele que se humilha, aquele que reconhece quem é, que é pecador, que é dependente da graça de Deus, essa pessoa será exaltada pelo próprio Deus. Então, a atitude do crente na sua vida, né, no dia a dia, na sua vida religiosa, é se humilhar, reconhecer que tudo que ele tem, né, vem do próprio Deus. Né? E é isso que vai fazer com que é o próprio Deus que vai exaltar a essa pessoa. Uma outra aplicação que nós podemos fazer é que a religiosidade em si ela não é ruim. A religiosidade não era o problema. O problema era a crença. No caso do fariseu, a crença está de que a sua religiosidade o salvaria é que era o problema. A religiosidade ela é boa, né? Mas a religiosidade só é boa e verdadeira quando ela é fruto de um coração humilde e contrito diante de Deus. E todas as nossas obras, elas devem vir permeadas de misericórdia e não de julgamento. A gente observa, olha só que coisa interessante, que o fariseu estava julgando o publicano, mas ele estava julgando pelo fato dele ser publicano, pelas aparências. Mas Deus estava olhando para o interior do coração daqueles dois homens, né? Então, o julgamento não deveria partir do religioso, mas o julgamento sempre deve partir do próprio Deus. Então, por isso que nós devemos olhar o nosso próximo não com julgamento, não com superioridade. E isso vale tanto para os crentes, né, para quando nós olhamos para um crente, nossos irmãos, mas quando olhamos para os ímpios também.
Porque muitas vezes podemos pensar, nossa, graças a Deus porque eu não pego aquela pessoa, nossa, graças a Deus que minha vida é diferente, eu não faço isso, não falo aquilo. Essa não é a atitude de um crente, né? Porque tudo que nós temos e tudo, né, se existe algo de bom em nós, tudo isso foi concedido pelo próprio Deus. Então nós não podemos ter essa atitude de julgar, mas devemos tratar a todos com misericórdia. E olha só o que a respeito das bem-aventuranças, quando Jesus, lá no Sermão do Monte, nos traz um ensinamento maravilhoso em Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então nós observamos que o fariseu ele não foi misericordioso com o seu semelhante, com o seu compatriota. Por mais que ele não concordasse, não gostasse dele, ele não agiu com misericórdia, mas ele agiu com condenação. Ele condenou aquele homem quando não deveria fazê-lo. Mas a Bíblia está nos ensinando, Jesus nos ensina a fazer o contrário. Bem-aventurados aqueles, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A salvação, ela vem de Deus e ela é iniciativa dele. Então, a gente sempre observa, né, na Bíblia que toda vez, né, toda obra de salvação, ela sempre parte do próprio Deus. Né? Então, não parte do próprio homem, porque nós somos incapazes. Quando a gente olha o Salmo 40, os versículos 1 a 3, olha que lição bonita o salmista nos traz. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, se a gente observar, o salmista está dizendo, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, nós devemos ter essa atitude, né, de contrição, de modo que o Senhor se incline para nós e venha na nossa direção. Né? Então, nós percebemos que a atitude sempre vem do próprio Deus. E ela vem quando? Quando nós esperamos com paciência, quando nós esperamos de maneira humilde, de maneira contrita. Né? E uma última aplicação que nós podemos ter em relação a essa parábola é que, ao contrário do fariseu, nós não devemos ser hipócritas, mas nós devemos ter misericórdia e deixarmos o julgamento para o Senhor Deus, que é o único capaz de fazê-lo. Né? Afinal, nós também temos as nossas travas, os nossos pecados, as nossas limitações e as nossas dificuldades. Então, não devemos agir com hipocrisia, com julgamento, mas agir com misericórdia. E o autor da revista, né, da nossa revista, trouxe a indicação de uma oração muito bonita, que é a oração de Francisco de Assis. É uma oração que fala muito a respeito disso que nós conversamos agora, né, nessa aula. Eu gostaria de deixar para a reflexão dos irmãos, né, e que possamos fazer dessa oração a nossa oração, porque é uma oração realmente muito linda. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Amém, meus queridos? Muito obrigado pelos irmãos terem acompanhado até aqui essa classe de parábolas de Jesus. Esperamos que tenha sido uma bênção na vida de cada um de vocês, né? E agradecemos, né, por todo o carinho, pelas mensagens, e que nós continuemos firmes, né, na esperança, continuemos firmes no Senhor. Muito obrigado por tudo e uma excelente semana para cada um de nós.